Bom dia, queridos amigos. Onde quer que vocês estejam, não importa a estação pela qual estão passando, quero dar-lhes as boas-vindas a este momento sagrado. Neste instante, pare um momento. Respire profundamente. Você chegou até aqui, e isso por si só é uma bênção. A vida nem sempre é fácil. Alguns de vocês são estudantes carregando silenciosamente a pressão das expectativas. Outros são pais, tentando equilibrar tudo e se manter fortes para suas famílias. Há também aqueles que já estão aposentados, se perguntando o que vem a seguir e desejando sentir-se úteis novamente. Não importa a sua estação, há uma verdade que nos une a todos. Todos nós precisamos confiar em Deus de maneira mais profunda. Pense em Abraão, em Gênesis 12, versículo 1. Deus pediu para que ele deixasse sua terra, seu povo e a casa de seu pai, para ir a um lugar que ele lhe mostraria. Sem direções, sem prazo, apenas uma promessa. E Abraão foi. Isso é confiança radical. Ou considere José, cujos próprios irmãos o venderam como escravo. Ele foi falsamente acusado, preso e esquecido. Mas anos depois, já em uma posição de poder no Egito, ele olhou para trás e disse, em Gênesis 50, versículo 20, Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José sofreu, mas seu sofrimento teve propósito. Sua história não terminou no fundo do poço, ela terminou no palácio. Então, meu querido amigo, e você? Qual medo ou peso você ainda carrega? O que você está agarrando que Deus está pedindo para você liberar hoje? Vamos deixar tudo de lado agora, queridos amigos, e convidar a paz para entrar em nossos corações. Vamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Às vezes, é difícil, não é? Vivemos em um mundo de incertezas, onde as pressões são grandes e as dúvidas nos cercam. Mas a boa notícia é que Deus nunca falha. Ele é constante, firme e está ao nosso lado em cada passo da jornada. Muitas vezes nos pegamos tentando controlar tudo ao nosso redor. Queremos garantir que tudo saia do jeito que planejamos, mas esquecemos que há um Deus soberano que tem um plano perfeito para as nossas vidas. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Mesmo quando a estrada parece tortuosa e cheia de obstáculos, Deus está conosco. Ele promete em sua palavra, como em Isaías 43, versículo 2, que quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ele nunca nos abandona. Então, por mais que o medo tente nos paralisar, a confiança em Deus nos permite seguir em frente, sabendo que Ele vai nos sustentar. Hoje quero convidar você a refletir. O que você está tentando controlar? O que você precisa entregar a Deus? Lembre-se, a confiança verdadeira não está em controlar, mas em liberar. O controle é uma ilusão. Deus é quem está no comando. Você já deu esse passo? Como tem sido a sua caminhada de confiança? Deixe nos comentários sua experiência sobre confiar em Deus e vamos compartilhar uns com os outros como podemos crescer nessa fé juntos. À medida que seguimos em nossa jornada, é importante lembrar que o caminho de fé nem sempre será fácil, mas é no meio das dificuldades que nossa confiança em Deus é fortalecida. Quando olhamos para os grandes exemplos da Bíblia, como Moisés, vemos alguém que teve que confiar em Deus em momentos de total incerteza. Moisés, em Êxodo 3, recebeu um chamado de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele não tinha todas as respostas, nem o poder humano para cumprir essa tarefa. Mas Deus lhe deu uma promessa e a certeza de sua presença. Ele disse, Eu estarei contigo. Êxodo 3, versículo 12. Deus não nos chama para agir segundo nossas forças, mas segundo sua força e propósito. Mesmo que nos sintamos pequenos ou incapazes diante dos desafios, podemos confiar que Ele é quem nos capacita. E é isso que nos dá esperança, saber que Deus tem o controle.
mesmo quando não vemos a solução imediata. Se Deus foi fiel a Moisés, Ele também será fiel a nós. E agora eu pergunto, você já sentiu como se fosse chamado a algo que parecia maior do que você? Algo que parecia impossível de alcançar? Como você lidou com isso? Não importa o quão grande seja o desafio à sua frente, Deus está com você. Eu quero ouvir sua história. Compartilhe nos comentários como você tem experimentado a fidelidade de Deus em sua vida e vamos caminhar juntos nesse caminho de fé. Chegou o momento de refletirmos sobre a importância da perseverança em nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 13, nos ensina a esquecer o que fica para trás e avançar para o que está diante de nós. A vida cristã é uma jornada contínua, onde cada passo, por mais difícil que seja, nos aproxima de Deus. Não importa o quão desafiador seja o caminho, sempre devemos olhar para o alvo com fé e confiança de que Ele está conosco em cada etapa. Talvez você esteja passando por um momento de luta, talvez tenha caído algumas vezes ao longo da jornada. Mas a boa notícia é que mesmo quando tropeçamos, Deus nos levanta. Ele nos dá forças para continuar. Em Isaías 41, versículo 10, Ele nos assegura: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, querido amigo, a pergunta que fica é: como você tem lidado com as dificuldades? Tem se deixado abater pelas circunstâncias ou tem se levantado confiando na força de Deus? Se você tem encontrado forças em Deus, compartilhe nos comentários como Ele tem sido seu sustento. Vamos nos apoiar uns aos outros, lembrando que a caminhada de fé é mais forte quando estamos juntos. À medida que avançamos, é vital compreender que Deus nunca nos dá uma luta sem uma razão. Ele usa nossas dificuldades para nos moldar e nos fortalecer. Em Romanos 5, versículo 3, Paulo nos ensina que na tribulação produzimos perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando passamos por momentos de adversidade, podemos não entender o porquê, mas podemos confiar que Deus está nos preparando para algo maior. Olhe para Jó, por exemplo. Ele perdeu tudo: sua riqueza, seus filhos, sua saúde, e ainda assim, ele não desistiu de confiar em Deus. Em meio à dor e à perda, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, versículo 25. Jó nos ensina que a verdadeira fé é aquela que se mantém firme, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Deus usa até os momentos mais difíceis para nos aproximar dele e revelar o seu poder de cura e restauração. Querido amigo, o que você tem aprendido em suas dificuldades? Em vez de enxergar apenas a dor, podemos começar a enxergar o propósito que Deus tem para nós através dessa jornada. Como você tem lidado com os tempos difíceis? Compartilhe conosco nos comentários sua experiência com a perseverança em meio à luta. Vamos crescer juntos na confiança de que Deus está moldando algo maravilhoso em nossas vidas, mesmo quando não vemos o todo. É fundamental lembrarmos que a nossa fé não é definida apenas pelos momentos bons, mas também pelos desafios e pelas provas que enfrentamos. Em Tiago 1, versículo 2, somos ensinados a ter por grande alegria quando passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a perseverança. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem sem solução e nos perguntamos por que Deus permite que passemos por isso. Mas é justamente nessas situações que nossa fé é purificada e nossa confiança em Deus se fortalece. Deus não permite que enfrentemos dificuldades para nos punir, mas para nos refinar. Ele usa as provações para nos moldar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Se olharmos para as dificuldades como oportunidades de crescimento, começamos a entender que Ele está nos preparando para algo maior.
Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é refinada nas provas. Agora, reflita por um momento. Quando você enfrenta um desafio, como reage? Você consegue ver o propósito por trás da luta? Deus está usando cada desafio para desenvolver em você algo que será uma bênção no futuro. Compartilhe nos comentários como você tem aprendido a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Juntos, podemos encorajar uns aos outros a confiar no processo divino de transformação. Ao caminhar em fé, é essencial lembrarmos que Deus é a nossa fonte de força e consolo, especialmente nos momentos de tristeza e perda. Em Salmos 46, versículo 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em meio às dificuldades da vida, Ele é o nosso abrigo seguro. Quando as tempestades emocionais nos atingem, podemos encontrar descanso em sua presença. Ele nos promete que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. A vida nem sempre será fácil, e todos nós enfrentamos momentos de dor, perda e angústia. Mas mesmo nesses momentos, podemos confiar que Deus está conosco. Ele é o Deus que cura corações quebrantados, que restaura o que foi perdido e que dá força ao fraco. Não importa o quão difícil seja a situação, Ele é o nosso sustento, a nossa fortaleza. O que você está enfrentando agora? Que áreas da sua vida precisam do consolo de Deus? Ele está pronto para ser o seu refúgio, para lhe dar força quando você sentir que não pode mais continuar. Compartilhe abaixo como você tem experimentado o consolo de Deus em suas dificuldades. Vamos juntos nos apoiar na fé e nos lembrar de que Ele nunca nos deixa sozinhos. A confiança em Deus também nos chama a uma atitude constante de gratidão, não importando as circunstâncias em que nos encontramos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, somos ensinados a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mesmo nas dificuldades, sempre há motivos para agradecer, pois sabemos que Deus está no controle de tudo, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. A gratidão não se baseia no que está acontecendo ao nosso redor, mas no que sabemos que Deus está fazendo em nós e através de nós para o nosso bem. Quando praticamos a gratidão, nossa perspectiva sobre as situações muda. Deixamos de ser consumidos pelos desafios e começamos a ver as bênçãos que Deus nos dá, mesmo nas pequenas coisas. Deus nos convida a viver com um coração grato, reconhecendo sua bondade, seu cuidado, sua provisão e sua fidelidade, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Ele nunca nos deixa sem a ajuda necessária. Mesmo nas tribulações, Ele nos sustenta e nos fortalece, sempre fiel em seu amor. Hoje, tire um momento para refletir sobre sua jornada e comece um exercício de gratidão. Mesmo em tempos difíceis, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. O que você pode agradecer a Deus hoje? Como você pode olhar para sua bondade e provisão, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras? Compartilhe nos comentários as razões pelas quais você é grato e vamos espalhar a alegria de ter um coração grato. Vamos lembrar uns aos outros das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Quando buscamos a Deus, também precisamos entender que Ele tem um propósito maior para nossas vidas. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos lembra: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que mesmo quando não entendemos por que algo está acontecendo, podemos confiar que Deus tem um plano para o nosso bem. Seu plano não é para o nosso mal, mas para nos levar a um futuro cheio de esperança. Deus conhece cada um de nós intimamente. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos e sabe exatamente o que é melhor para nós.
A confiança verdadeira é confiar em seu plano, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. Mesmo quando a vida nos leva por caminhos que não esperamos, sabemos que Ele está nos guiando para algo maior, algo que vai glorificar o seu nome. Hoje reflita sobre isso. Você tem confiança no plano de Deus para a sua vida, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras? Consegue ver o propósito por trás das dificuldades que tem enfrentado? Compartilhe conosco nos comentários como você tem visto o plano de Deus se desenrolar em sua vida, mesmo nos momentos difíceis. Juntos, podemos nos lembrar de que Ele é fiel e que seu plano é sempre para o nosso bem. Agora, ao concluir este momento de oração, lembre-se de que Deus está sempre conosco, não importa o que enfrentemos. Em Deuteronômio 31, versículo 6, Deus nos assegura: seja fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem aterrorizados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele nunca os deixará, nem os abandonará. Isso é uma promessa poderosa. Deus nunca nos deixa sozinhos. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele é nossa força. Quando enfrentamos medos e inseguranças, Ele é nossa coragem. Portanto, ao sairmos de oração hoje, façamos isso com a confiança de que Deus está nos guiando. Ele já está à frente, preparando o caminho e dando-nos a força necessária para enfrentar o que está por vir. Não importa o que você esteja passando, Deus está com você, fortalecendo-o e guiando-o. A cada dia, Ele renova suas promessas em nossas vidas. Eu convido você a continuar acreditando nas promessas de Deus. Não importa o que o mundo diga, o que os outros digam ou o que você possa sentir, o Senhor está com você. Compartilhe nos comentários como você tem experimentado a presença de Deus em sua vida e vamos juntos continuar confiando em sua fidelidade. Que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre.